Então, muito boa tarde. Vamos dar início a esta nossa reunião, dia 23 de abril de 2025. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, neste caso não votam, não é? Porque não estiveram presentes. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Na votação. Projetos de ordem do dia. Eu tinha aqui um voto de pesar pelo falecimento do Papa Francisco e, portanto, com a possibilidade ou de assinarmos todos em conjunto, se toda a Câmara se revir nestes pressupostos, que são uma coisa muito simples, ou se não, enfim, ou em conjunto, ou então em separado. Eu pedi à doutora Ana Paula o favor de poder passar a ler, por favor. Tenho aqui dois. Não. Sim, só muda o final. E depois, Está bem, já percebi. se associarem, em conjunto. Se nos associarem, Voto de pesar. O Papa Francisco, sumo pontífice da Igreja Católica, faleceu no passado dia 21 de abril, aos 88 anos. Nascido a 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mário Bergoglio pertencia à Ordem dos Jesuítas e assumiu as funções de Papa em março de 2013. Foi o primeiro Papa oriundo das Américas e o primeiro não-europeu nos últimos 1200 anos. Assumiu frequentemente visões críticas de sistemas económicos ou políticos que não zelam pelo interesse das pessoas, o que excluem partes da população. Assumiu com frontalidade posições políticas em temas de grande importância, como sejam o acolhimento de refugiados, as alterações climáticas ou a integração de minorias e de migrantes. Fomentou esforços para aproximar partes em conflito, como, por exemplo, ainda recentemente na guerra da Ucrânia ou na faixa de Gaza. Definiu como prioridade o combate aos abusos sexuais dentro da Igreja Católica, tornando obrigatórias as denúncias e responsabilizando quem as omite. Visitou Portugal na qualidade de Papa em 2017 e em 2023, tendo a última visita ficado associada ao evento de grande dimensão Jornadas Mundiais da Juventude, que mobilizou participantes de todo o mundo e também do Conselho de Baião. O Papa Francisco assumiu uma forte proximidade com o povo, destacando-se pela informalidade e procurando falar para os fiéis e para os não fiéis. Procurou sempre liderar pelo exemplo, assumindo uma forma de estar despojada e frugal e apelando a uma igreja mais aberta e acolhedora onde todos podem ter lugar. Por tudo isto, num momento de profunda tristeza, o Presidente da Câmara apresenta este voto de pesar, ao qual se associa toda a Câmara. Ou não? Sim? portanto, só os vereadores que se associaram, a Câmara toda, que acho que era interessante. Não sei se alguém se quer pronunciar, faz favor. Sr. Presidente, sim, vamos nos associar a isso e desde já agradecemos o facto de ter feito o documento e nós próprios já aqui nesta Câmara enumeramos uma frase que o Papa Francisco disse que quando esteve cá em Portugal, que é para os jovens, que eram não tenham medo, e portanto associámos-nos com todo o gosto a esse voto de pesar. Muito bem, fica depois então disponível para todos também assinarem. No período da ordem, antes da ordem do dia, queria saber quem se quer escrever, a senhora vereadora Anabela Cardoso, o senhor vice-presidente, a senhora vereadora Célia Azevedo, o senhor vereador Paulo Portela, o senhor vereador José Lima. Faz favor, senhora vereadora Anabela Cardoso. Muito boa tarde a todos. Eu queria aqui deixar o convite para algumas iniciativas que teremos nos próximos dias nos nossos espaços culturais. No dia 24 de abril, às 15h30, na Biblioteca Municipal António Mota, vamos receber o autor Nelson Nunes para uma oficina de escrita intitulada O que se esconde na primeira escrita. Fica o convite para que se possam associar. No dia 24 de abril, também às 21h30, no Auditório Municipal, um espetáculo musical de tributo à Amália Rodrigues. No dia 3 de maio, às 15 horas, na Biblioteca Municipal, teremos uma oficina para as famílias intitulada Aprender a Brincar, os adultos também brincam.
orientada pela psiconutricionista Patrícia Ferraz. É uma iniciativa que visa sensibilizar os pais para a importância da brincadeira no desenvolvimento das crianças. No dia 4 de maio, às 16 horas, na Igreja de Santa Marinha do Zézer, teremos o duo em forma de pera, um concerto onde poderemos ouvir mais uma vez o órgão de tubos a ser tocado e, portanto, fica aqui o convite para quem se quiser associar a estas iniciativas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhor Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, serviços do município, quem nos há de ver lá em casa daqui a dias. Também, muito rapidamente, dar aqui nota de 2 ou 3 iniciativas desenvolvidas e que se vão desenvolver pelos meus pelouros. Desde logo uma referência àquilo que foi, já no início deste mês, as atividades desenvolvidas para as nossas crianças, para aqueles bebés que nasceram desde o ano de 2023, onde nós realmente pusemos em prática uma das nossas vontades e uma das situações que estava elencada nos nossos compromissos para este mandato, e era relacionada com a criação de um kit bebé, numa tentativa também de dar de criar aqui um incentivo à natalidade, mas acima de tudo para receber os novos baionenses. Já em 2023 começámos com este projeto, demos-lhe continuidade e agora optámos por, durante o ano 2025, optámos por, além daquilo que foram a entrega dos kits às crianças nascidas já desde o dia 1 de janeiro até ao início de abril, promovemos também nesse fim de semana atividades para as crianças que tinham nascido no ano 2023, nomeadamente a possibilidade de usufruírem de uma aula de natação nas nossas piscinas municipais, assim como o encontro para aqueles que nasceram em 2024, numa atividade de teatro e que foi dinamizada no nosso auditório municipal. Depois também um registro para aquilo que tem sido habitual, mas aqui também sinalizar mais uma formação que foi realizada para os nossos colaboradores, nomeadamente naquilo que tem a ver com o suporte básico de vida, porque é uma formação que foi administrada pelas corporações de bombeiros e que, de certa forma, evidencia e dá cobro àquilo que foi o protocolo estabelecido com essas corporações de bombeiros, e aproveitámos o intervalo de férias nas escolas para dar formação aos nossos colaboradores que trabalham no Serviço de Educação, relacionadas então com o suporte básico de vida. Depois também ainda um registro para, agora em 2025, a continuidade àquilo que foi a criação de um torneio interfreguesias, a possibilidade de levar até aos vários recintos desportivos que existem nas nossas freguesias algum tipo de atividade, nomeadamente o desenvolvimento da modalidade de futebol de 5, e que acima de tudo proporciona e permite desenvolver aqueles espaços. Este ano temos já 4 etapas definidas. A primeira foi este último fim de semana na freguesia de Loibos da Ribeira e Trasouras, e deixar aqui um registro para aquilo que foi o envolvimento de todas as freguesias. A ideia é que realmente os senhores presidentes de junta consigam fazer a representação das suas freguesias naquilo que se espera e que se crê que possa ser um torneio sempre com muito fair play, com muita boa disposição, e que leve até estes pontos do nosso Conselho alguma dinâmica e alguma alegria a toda a população. Este ano, como eu dizia, temos já previstas mais 3 etapas, uma em Santa Marinha do Zézer, outra em Gestaçô e outra em Loibos do Monte, e, portanto, às outras freguesias, dentro daquilo que também já lhes foi divulgado e publicitado, que ainda queiram fazer durante o ano 2025 alguma atividade deste âmbito, estejam à vontade para nos procurar, que nós cá estaremos para ser parceiros nessa realização desses torneios. Depois também só uma informação e um convite, porque no próximo fim de semana iremos ter, mais uma vez aqui em Baião, um seminário internacional de Karaté, promovido pela nossa escola local, a ECA, e que também tem a parceria novamente da Câmara Municipal de Baião, assim como da Associação de Karaté do Porto. Este ano temos também a oportunidade de associar e que faz parte integrante do quadro de formação deste seminário, representantes do município de Cormeillan-Parisis, também fruto daquilo que é a nossa germinação com aquele município, e, portanto, apelar a todos a que nos próximos dias 25 e 26 de abril, que quer aqui no pavilhão do agrupamento de escolas, quer depois no sábado
no pavilhão de Santa Cruz do Douro. Todos os que quiserem assistir e participar, é com muito gosto e muito agrado que os receberemos lá nesses espaços para realmente também promovermos outro tipo de atividades esportivas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Senhora Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Inicio por questionar como é que está a situação do Parque Urbano da Vila de Baião, em que situação se encontram neste momento as obras de início deste parque. Depois também saber ponto da situação relativamente à colocação dos contentores para a recolha de têxteis, porque já veio aqui esta reunião que seriam distribuídos, julgo eu, pelas diversas freguesias, se já existe alguma diligência nesse sentido. E depois também, e foi uma sugestão trazida por esta bancada, relativamente a equipamentos de recolha de cápsulas de café. Aqui, se calhar, uma sugestão que achamos que seria interessante disponibilizar diretamente para os estabelecimentos comerciais, que de forma, digamos que são os que mais contribuem para a criação deste tipo de lixo, seria interessante. Relativamente à limpeza de terrenos, também saber aqui o ponto da situação, se estão a ser dinamizadas algumas ações de sensibilização. Também nos foi dado a saber, a nível, julgo que nacional, que os prazos foram alargados, presume-se que se calhar alargados pelo facto de não só esta autarquia, como outras, portanto, que estejam atrasadas relativamente à limpeza dos terrenos. E é só. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Vereadora. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Boa tarde a todos, cumprimentar a Câmara, cumprimentar todos os que estão aqui na sala, todos aqueles que dentro de dias nos vão ver lá em casa. Sr. Presidente, tenho aqui 3 ou 4 temas e apelava à sua condescendência, no sentido de se eu usar algum tempo a mais que aquele que é normal. Primeiro, em relação ao uso de equipamentos de segurança de proteção individual. O Sr. Presidente brincou comigo que brincou, no bom sentido, aqui há umas reuniões anteriores, que eu que era muito resiliente, mas afinal valeu a pena a resiliência. Agora sempre usa e até lhe fica bem, até lhe fica muito bem e, portanto, parabéns, fica-lhe bem o exemplo. E, portanto, dá-lhe os parabéns por isso. Depois, aqui na reunião de 26/3 também falamos aqui sobre o pagamento de suplemento noturno e de horas extras aos colaboradores da autarquia, fundamentalmente para os da área da saúde, por causa da transferência de competências. O regulamento de pagamento estava em vigor a partir de 2019, mas só em 2023 é que foi alterado, neste caso, é que as competências passaram para a autarquia. E porque é que só em 2025? Gostávamos de saber porque é que só em 2025 é que fizemos esta alteração e porque é que os colaboradores até essa data não recebiam quando estavam na RS Norte. Muitos são os colaboradores que prestam trabalho suplementar noturno por necessidades de serviço e não são ressarcidos monetariamente pela prestação desse trabalho. A proposta desta alteração nada mais faz que pagar por direito o que pertence aos colaboradores, mas essa proposta, em nosso entendimento, devia contemplar também os colaboradores da autarquia e não só todos os colaboradores da autarquia e não só os da saúde. No nosso entendimento, há entre os funcionários e por parte da autarquia atitudes discriminatórias e, portanto, devia ser alterada e todos deviam ter direito ao subsídio noturno, caso fosse essa a situação, ou então às horas extras quando as fazem. Desafio, inclusive, a Associação de Trabalhadores a defender os direitos dos colaboradores perante o Executivo, e porque acho que devia ser essa a vontade, e a nossa vontade era que todos os colaboradores recebessem as horas extras que fazem e o procedimento fosse igual para todos. Depois, Zona Empresarial de Baião. Foi feita a haste pública, finalmente, realizada no dia 2 deste mês, com a venda dos lotes. Eu gostava de saber alguns dados, se fosse possível. Primeiro, qual o valor do custo total da obra, incluindo o terreno desta nova área empresarial? Qual o valor da receita da venda? Quantas empresas com sede no Concelho de Baião compraram os lotes?
E depois, se as empresas que tinham manifestado durante este longo período em que estiveram as obras em execução, se alguma dessas empresas investiu em lotes para se fixar cá. Depois, quantos postos de trabalho, se for possível, essas empresas que compraram lotes podem vir a criar. E quantas pessoas, eventualmente, poderão vir para Baião, se é esse o assunto. Depois ainda, Feira de Fumeiro. Primeiro dar os parabéns, mais uma feira realizada, mais uma edição, mas que, tal como temos vindo a falar e o que tem acontecido nos últimos anos, só não vê quem não quer, está em decadência. E isto é afirmado pelos participantes e eu não vou dizer que ouvi dizer, não, disseram-me a mim. Portanto, eu passei na feira nos 3 dias e nos 3 dias falei com muitos e muitos dos participantes e o que eles dizem é que a feira está em decadência. Portanto, já eram horas de mudarmos o conceito, a forma, inclusive de aceitar sugestões que são dadas por alguns daqueles que participam e que não estão a ser acolhidas e que eu, pelo conhecimento que tive por pessoas envolvidas na organização, eram, se calhar, boas práticas. Depois, acho que, depois desta feira, destas feiras, a necessidade de um pavilhão multiuso cada vez é mais premente. Nós já trouxemos aqui essa ideia e achamos que termos um pavilhão multiuso fazia todo sentido já há vários anos, com um pavilhão com condições de polivalência, onde se possam fazer feiras, congressos, espetáculos e onde possamos cativar várias organizações a virem fazer eventos para Baião, porque, como todos bem sabemos, fruto do investimento privado, alojamento é coisa que não falta em Baião, felizmente, mas, portanto, era isso que pretendíamos. Depois, no dia 11 de 3 de 2025, num ponto 14, aqui na reunião de Câmara, e mais concretamente o Sr. Vereador Filipe Fonseca, acerca de um assunto de atribuições de habitações, afirmou que eu próprio não sei quem são as pessoas, e eu sorri. E o Sr. Vereador ficou muito indignado. Eu devo dizer que mal estava esta bancada, que sempre que a bancada do Partido Socialista sorriu quando qualquer um de nós está a usar da palavra, iríamos ficar muitas vezes também indignados. Mas pela amizade e pelo respeito que merece, não lhe vou dizer grande coisa, Sr. Vereador, só lhe queria dizer o seguinte, 2 coisas que me vieram à cabeça quando o senhor estava a fazer essas afirmações. Ou o senhor estava a mentir, o que eu acho e penso que, se bem o conheço, não estava, ou então está no seu cargo e neste cargo político que exerce é incompetente, pois traz uma proposta e não a traz devidamente estudada e não sabe todo o seu conteúdo, isto é de nos fazer pensar. Aliás, isto leva-me a pensar o seguinte, e voltando aqui há uns anos atrás, que quando o Sr. Presidente da Câmara fez o favor de convidar o Dr. Pinho Silva para vir prestar serviços para o assessorar, se calhar já sabia que tinha mesmo de ter um assessor para muitas das suas funções e das suas competências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos quantos vão ouvir em vossas casas dentro de dias. E apenas tinha aqui previsto falar sobre um assunto que tem a ver exatamente com este próximo fim de semana. E aquilo que queria passar é exatamente o seguinte, portanto, é com satisfação que Baião recolhe, entre os próximos dias 24 e 28 deste mês, uma comitiva de Cormeilles-en-Parisis. Pronto, para quem não sabe, Cormeilles-en-Parisis, pronto, é uma cidade de França, concretamente junto a Paris, e com a qual temos uma germinação. É com muito orgulho que recebemos esta comitiva mais uma vez. Vem representada pelo Sr. Presidente da Câmara, o Yannick, e agora esqueci o nome, Yannick Bodek, e pela Sra. Vice-Presidente Nicole. Venha exatamente no âmbito de participar também neste Dia da Liberdade de Portugal, portanto 25 de Abril, e em Baião concretamente, passar aqui connosco estes dias. Juntamente com esta comitiva presidencial, vem também uma comitiva que estará presente, como dizia o Sr. Vice-Presidente, portanto, neste torneio da ECA, portanto, de Karaté, portanto, em Baião. Portanto, a questão
parte daquilo que faz também as geminações, e neste caso em concreto, esta geminação tão profícua que temos com Cormeilles Parisis. É a nossa forma, portanto, de promover também Baião, e eles próprios também se promoverem a partir de Baião, o que nos deixa realmente muito satisfeitos por esta ligação. Pedindo a permissão também, neste caso aqui em concreto, ao Sr. Presidente da Câmara, e porque foi aqui visado 2 ou 3 assuntos que dizem respeito ao pelouro dos assuntos económicos, concretamente pelo Sr. Vereador Paulo Portela, e no que diz respeito à área empresarial de Baião, eu diria que todos os assuntos, apesar de parte deles já terem sido mais que divulgados, eu faria depois forma de fazer chegar, portanto, estes números todos em concretos. No que diz respeito à Feira do Fumeiro e de Cozida à Portuguesa que decorreu no início deste mês. Eu estou aqui a completar 3 mandatos nesta Câmara. E desde o primeiro ano de mandato que tenho a responsabilidade dos eventos gastronómicos da Câmara Municipal. E desde o primeiro, e porque já antes também até em algumas situações estive presente, sempre ouvi vozes de discórdias. Nunca estão satisfeitos com nada. Há gente que nunca está satisfeito. Há gente que acha sempre que está mal, mas quando se pergunta então, como é que devia ser, nunca estão disponíveis para dizer. Isso é problema vosso, você é que tem que saber como é que é de dizê-lo. Por outro lado, é com uma satisfação enorme que todos os anos, e este ano em concreto, eu queria dizer o seguinte, para mim foi a melhor feira de todas. Ao final de 12 anos que aqui ando, foi a melhor feira de todas as feiras de fumeiro de cozida à portuguesa que Baião realizou. E não foi dito por mim, ou melhor está a ser dito por mim, mas foi aquilo que foi a satisfação de todos. Foi a feira em que maior número de expositores tivemos. Também é verdade que há alguns parece que nos estão a fazer um favor. É verdade. Que eu não entendo porquê. Pronto, lá terão as razões dele, com certeza. Hoje não têm necessidade da Câmara Municipal para se promoverem. Ainda bem. Ainda bem que não. Souberam exatamente aprender com aquilo que lhes foi ensinado e hoje têm pernas e asas para andar e ainda bem que assim é. Agora, estamos abertos, com certeza. E eu sempre estive e estou aberto para mudanças. Agora com coisas concretas. Agora só dizer, isto porque é assim, porque é assado, mas no final até como é que se fazia? Pois. Bom, dizer-lhes claramente o seguinte. Para mim, foi a melhor feira de todas as feiras de fumeiro que Baião realizou até o momento. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, 2 ou 3 notas, começando pela, permita-me com a presença agora também aqui nos próximos dias e a partir da manhã da comitiva da Cormeilles Parisis, e que estarão cá até segunda-feira de manhã, entre outras coisas, é também para estarem em torno daquilo que são as comemorações do 25 de Abril, e que vão estar aqui também na sessão, o Presidente, a Vice-Presidente, mais 2 elementos da Câmara, lá não se chama Câmara, é Mairie, mas corresponde, enfim, àquilo que é a nossa Câmara, e aproveitar para apelar aos baionenses, não só para evocarem as comemorações também do 25 de Abril, dos 51 anos, mas também poderem associar-se, nomeadamente aqui, numa sessão que teremos aqui no Salão Nobre, a partir das 10h30 da sexta-feira, que é aberta ao público. Depois, queria aqui responder a 2 outras questões. Portanto, a Sra. Vereadora Célia Azevedo, portanto, eu falei nisso, penso que numa das últimas reuniões, e, portanto, de lá para cá não há grande novidade, ou seja, nós temos, nesta altura, ou já adjudicadas ou em fase de concurso, 3 fases, não é? 3, digamos, aspectos diferentes. Um deles é a qualificação de um curso de água, a outra é a construção de um conjunto de equipamentos desportivos. Portanto, o curso de água é um valor em torno dos 60.000 euros, se não me falha a memória.
depois dos equipamentos desportivos, parques de jogos, andará na ordem dos 500 e muitos mil euros, e depois, enfim, essas estão mais adiantadas, e agora eu penso, posso, enfim, durante agora aqui a reunião até perguntar, penso que está por dias também o fechar do concurso relativamente portanto, a outra parte que tem a ver com a construção de parques de estacionamento e toda a rede viária junto desse mesmo parque. Portanto, este é o ponto da situação. Depois, os outros dois que falou a seguir, portanto, contentores de recolha têxteis e equipamento de cápsulas de café, dizer que não tenho informação nova relativamente à última reunião em que aqui perguntou. Posso, entretanto, aqui saber se houve alguma evolução e depois até lhe poder fazer chegar essa informação por escrito. Dizer-lhe só que não percebi bem quando diz que era a recolha de cápsulas de café e que até se poderia começar pelos estabelecimentos comerciais. Eu tenho a ideia dos estabelecimentos comerciais, de uma maneira geral, não usam dessas cápsulas, enfim, é mais do uso doméstico, não é? A maior parte dos estabelecimentos, não sei se percebi bem, porque os estabelecimentos comerciais, por norma, têm as máquinas convencionais, digamos assim, portanto, é mais, se eu percebi bem, está-se a referir àquelas cápsulas de uso doméstico, não é? Doméstico, portanto, tudo bem, mas tentarei saber. Limpeza de terrenos, bom, quer dizer, a limpeza de terrenos, o que tem a ver com a Câmara, estamos com o nosso plano em relação àquilo que são as nossas responsabilidades, de terrenos da Câmara, de limpeza de vias. Depois, dos particulares, enfim, é dos particulares e, portanto, o que nós fazemos, mesmo em termos de divulgação, é sempre em articulação com aquilo que também nos é solicitado pelo Governo. E, portanto, se me diz que se atrasou ou não atrasou e porque é que atrasou, quer dizer, não é a Câmara que define os prazos, não é? É o Governo, portanto, tudo o que nós faremos sempre é em articulação com o Governo. Depois, o Sr. Vereador Paulo Portela, portanto, 3 ou 4 assuntos, do uso de equipamentos, e que eu brinquei consigo, Sr. Vereador, eu por norma não brinco consigo, eu digo sempre aquilo que penso. E, portanto, quanto à sua resiliência, é muito importante que a tenha, e devo dizer-lhe que não mudou nada em relação à minha atitude. Garanto-lhe que não foi para lhe fazer a vontade que agora, numa outra obra, portanto, estou ou não estou, ou de colete, e mesmo que diga que me fica bem, e eu, enfim, fico satisfeito com isso, ainda bem que gosta, mas, enfim, devo dizer-lhe que não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu sempre disse, efetivamente, nas obras que eu vou ver, sigo rigorosamente aquilo que são as regras e as instruções que me dizem, nomeadamente os técnicos da Câmara Municipal. Portanto, relativamente a um assunto que falou cá já numa outra reunião, eu penso que ficou mais ou menos claro na altura, e penso que inclusivamente o Sr. Vereador fez uma confusão que depois foi esclarecido, mas parece-me que está outra vez com essa confusão. Portanto, uma de duas, ou na altura quando foi explicado, penso que até a Sra. Vereadora Anabela Cardoso referiu isso, ou o Sr. Vereador e Vice-Presidente, é que foi confundir trabalho por turnos com trabalho noturno. Uma coisa é trabalho noturno, outra coisa é trabalho por turnos. E, portanto, o que eu lhe quero dizer, e quando diz, bom, mas porque é que a transferência de competências já ocorreu numa determinada altura e agora só passado este tempo é que está a ocorrer? Bom, eu pedi, e acho que as instruções que lhe demos na altura, ou a informação que lhe demos, é aquilo que eu lhe posso falar também aqui, enquanto Presidente de Câmara, é que, naturalmente, os nossos serviços devem fazer tudo no sentido, obviamente, em primeiro lugar, de cumprir escrupulosamente a lei, este é um ponto, e o segundo ponto é, em geral, em relação a tudo o que são decisões que dependam de nós, porque às vezes a lei, enfim, em vez de dar uma informação específica, dá às vezes margem para poder ser entre um intervalo, não é? Ou assim, e dá essa margem,
e as instruções que têm aqui os nossos serviços, por via do Executivo Municipal, é que tudo aquilo que nós viermos a decidir relativamente aos nossos colaboradores é que seja sempre a situação que lhes seja mais favorável aos nossos colaboradores, até porque, de uma maneira geral, os funcionários, enfim, públicos, neste caso da Câmara, o vencimento que têm é um vencimento baixo. É verdade que ninguém os obriga a estar na autarquia, mas é verdade que são vencimentos baixos e, portanto, a instrução, e os funcionários sabem, é que no que depender da decisão do Executivo, que se tomem as decisões que lhes sejam mais favoráveis. De qualquer das maneiras, eu pedi à senhora chefe de unidade, a doutora Odete Vaz, que eu, porque posso, de alguma forma, não ter sido suficientemente, enfim, explícito ao passar à senhora chefe de divisão aquilo que são as perguntas, eu pedia ao Sr. Vereador Paulo Portela que pudesse, naquilo que é técnico, porque depois que é dizer assim, bom, mas se já há não sei quanto tempo que houve a transferência de competências, foi isso que levantou a questão, o facto de quando era a ARS era de uma maneira e agora poder ser de outra, porque é que é só agora e tal, porque depois a outra questão é diferente, mas já agora eu peço também à doutora Odete que possa referir quanto a essa questão, o que é o trabalho por turnos e o trabalho noturno, porque por turnos, conforme lhe foi dito da outra vez, Sr. Vereador porventura não se recorda, nós só temos esse trabalho por turnos precisamente nos funcionários da Câmara que estão afetos ao setor da saúde, alguns deles. Não temos mais trabalho por turno, coisa diferente é trabalho noturno, que daí temos em vários setores, mas não devemos a confundir uma coisa com a outra. Portanto, Sr. Vereador, eu pedia-lhe o favor de poder clarificar a dúvida que tem, nomeadamente destes funcionários, então, esses sim, por turnos da área da saúde, tendo sido feita essa descentralização e transferência de competências já há algum tempo, o porquê só no último mês de março ter sido, enfim, trazido o assunto aqui à reunião de Câmara. Se aquilo que eu acabei de dizer, Sr. Vereador, for suficiente para esclarecer, para a Sra. Doutora Odete poder esclarecer muito bem, se acha que tecnicamente há mais alguma coisa para esclarecer, eu agradecia que lhe pudesse fazer essa questão diretamente, está bem? Não, Sr. Presidente, essa questão que o Sr. Presidente pôs é aquilo que, efetivamente, a primeira questão que eu coloquei, que foi porque é que se a transferência de competências passou em 2023, porque é que só em 2025 fizemos a alteração as alterações que fizemos cá. Faz favor. Boa tarde a todos e a todas. Para esclarecer esse ponto, convém fazer aqui uma breve introdução. Quando a transferência de competências, todas as regras, normas, direitos e deveres que os trabalhadores tinham enquanto trabalhadores da Administração de Saúde transitaram integralmente e nos mesmos moldes para a autarquia. E durante um período de tempo nós aplicámos uma lei para o pagamento de horas, chamavam-lhe horas impróprias, ao abrigo de uma legislação que vinha da Administração Regional de Saúde. E pagávamos da mesma forma que eram pagos até então. O ano passado a CCDR emitiu um parecer no sentido de que todos os trabalhadores do Serviço de Saúde que tenham transitado para as autarquias devem se reger e pautar pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e não por essa lei que só se enquadra ou só se aplica aos trabalhadores da saúde no âmbito da Administração Central. E por isso houve aqui a necessidade de nós termos que adequar e aplicar aos serviços em concreto esta nova realidade em função do que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas determina. Não pagar essas tais horas impróprias, pagar ao abrigo daquilo que a lei permite no caso do serviço que é prestado no âmbito da saúde. Os trabalhos são feitos de facto por turnos,
Eles trabalham 7 dias por semana, durante 24 horas, são distribuídos por os trabalhadores que fazem sequencialmente turnos e os mesmos serviços, e o que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas diz é que os trabalhadores que fazem serviço, que prestam serviço em regime de turnos, têm direito a um suplemento, desde que os turnos, total ou parcialmente, incluam um horário noturno, que é diferente daquilo que é, como disse o Presidente, o trabalho noturno. O trabalho por turnos tem direito a um suplemento, que foi agora introduzido e aprovado na alteração ao nosso regulamento, desde que incluam o trabalho noturno, que é o caso aqui. E por isso houve essa necessidade de alteração. Era aplicada uma legislação, saiu um normativo ou uma recomendação que não devemos aplicar porque não se aplica à administração local, aquele decreto que é muito antigo, é um 62 de um ano muito antigo, não sei se a doutora Célia terá presente, mas de facto é muito antigo. O que nos disseram era sim senhora, continua a ser aos trabalhadores da administração central, de autarquias, não, é a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Muito obrigado. Não sei se a justificação serve ou se tenho mais alguma. Faz favor. Obrigado. Doutor Odete, então, mas estes colaboradores da área da saúde, se fizerem horas extras, esquecemos o trabalho por turno, já vos explicou e agradeço a explicação, mas se fizerem horas extras, como é que essas horas extras são pagas? São pagas nos mesmos termos que aos outros trabalhadores. O trabalho por turnos é em função das horas que cada um tem que fazer, certo, e tem direito ao suplemento. Se para além disso tiverem que prestar horas suplementares, têm direito ao pagamento das horas nos mesmos termos que todos os outros trabalhadores, de acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Então quer dizer que o colaborador que faz horas extras, quer na área da saúde, quer outro colaborador qualquer da autarquia, se fizer horas extras, tem direito à sua remuneração, ou pode optar pela remuneração ou pelo seu gozo. É isso? Conforme já lhe disse ao Sr. Vereador, nós não pagamos horas extras. Uma questão é a possibilidade que há da lei de pagar horas extras. Nós não pagamos horas extras. Já lhe expliquei isso, esta é a terceira vez que lhe digo. Ou seja, nós o que damos é horas de compensação. Já sabia essa resposta, não já? Sr. Presidente, então eu vou perguntar ao Sr. Presidente o que perguntei à doutora Odete, que ela me respondeu. Se um colaborador da área da saúde fizer horas extras, se um colaborador da área da saúde, estes que foram abrangidos pelo trabalho por turnos, se esses colaboradores fizerem horas extras, como é que a Câmara procede com esses trabalhadores? O que eu acho é que tem horas de compensação como os outros. Parece-me que é assim, não sei se é de forma acha diferente ou para é eles. assim? Esteja à vontade. Sim, é que eu acho que há aqui dois pesos e duas medidas. E, muito portanto, bem, eu agradeço-lhe essa primeira sua... coisa, eu acho isto. Segunda coisa, eu acho que os colaboradores que fazem horas extras perante a lei têm direito a recebê-las, ou a opção entre receber e gozar, e não é tem que as gozar, têm direito ou a receber ou a gozar. Sim, e, portanto, eu acho que nós devíamos ter, para conseguirmos ter os recursos humanos, e já vamos falar nisso a seguir, noutro ponto que vamos tratar nesta Câmara, que os recursos humanos da Câmara se mantenham cá durante muitos anos e não andem sempre à procura de poderem sair para outros lados, haver forma de os ter cada vez mais motivados. Sim, mas ao Sr. Vereador, conforme eu já lhe disse mais de 2 ou 3 vezes, eu percebo que gosta de puxar por esse assunto, por razões que não são difíceis de imaginar. É uma coisa que eu assumo há muito tempo. A Câmara nunca pagou horas extras e não vai pagar horas extras. Porque uma de duas, ou encontra soluções para que não precise de horas extras, está a ver? Por uma razão simples que eu já lhe expliquei também. É que horas extras pode ser um saco sem fundo. Uma coisa é o senhor saber quando tem serviços para fazer, em função das responsabilidades que temos, é quantos funcionários precisamos para fazer isso. Para eu perceber que temos um orçamento que garante que nós consigamos pagar aos nossos funcionários todos. Está a ver? Que é o orçamento que nós aprovamos aqui. Irmos para horas extras, quando temos mais de 400 funcionários, 430, está a ver? É não ter a mínima noção daquilo que poderíamos chegar em termos de horas extras. E, portanto, se as horas extras é para, digamos, compensar uma determinada situação em que nós podemos ter falta de pessoal,
nós devemos é ter a garantia de ter esse pessoal. Já lhe foi explicado isso há muito tempo. A questão da saúde é este caso à parte. O importante, porque me parecia que a pergunta era essa, era dizer assim, as pessoas da área da saúde, quando vieram, e foi explicado, tiveram que ter garantidas exatamente as mesmas condições. E depois o que foi explicado também é, depois de estarem aqui, em função daquilo que são as orientações e num processo de transição que é preciso ajustar na medida do possível para equiparar todos os funcionários. E, portanto, vou-lhe dizer outra vez, horas extras, nós se tivéssemos que optar, mas são obrigados a pagar horas extras, nós, porventura, o que faríamos era encontrar outras soluções, no sentido de dizer assim, bom, mas se as horas extras são recorrentes, então nós temos que meter mais pessoal. Simples. Muito bem. Agora, não sei, já agora, para não haver dúvidas, é se relativamente aos funcionários da saúde, por via desta questão, se está aos funcionários da saúde a pagar horas extras. Já agora, que eu também isso não sei. Faz favor de responder. Não estamos a pagar horas suplementares, até Muito porque bem. as horas suplementares têm que ser justificadas e são Muito uma bem. exceção. Bom, então, Sr. Vereador, todas as pessoas, o senhor vai falar outra vez, quer dizer, eu confesso que na área da saúde é esta novidade, é a primeira vez que temos funcionários com turno e, obviamente, nós não queremos que os funcionários que estavam nessa situação, e porque não foram eles que decidiram sequer passarem a ser funcionários da autarquia, é evidente que, naturalmente, nós temos que garantir que não sejam prejudicados. E se isso às vezes implicasse numa situação ou outra, terem uma situação tratada à parte, eventualmente também teríamos que estar preparados para isso. Agora, no que depender de nós, obviamente o que nos importa é que, efetivamente, todos os nossos funcionários tenham o mesmo tipo de tratamento. Está bem? Sr. Presidente, só para terminar, pronto, o Sr. Presidente diz aí que as horas extras, duas coisas, diz que as horas extras é um saco sem fundo. Sr. Presidente, as horas extras é um saco sem fundo quando os trabalhos não estão devidamente programados e as coisas não são devidamente programadas, porque quando são, não é um saco sem fundo. Nós temos maneira de contabilizar e de saber quantas horas extras e o que é que se vai gastar, a não ser que quem lidera as equipes não tenha competências para isso. Depois, o Sr. Presidente falou aqui que os colaboradores da autarquia ganham pouco e eu concordo, sim senhor, e que eventualmente que teriam que ganhar mais. Sr. Presidente, se calhar alguns deles com as horas extras eram a forma deles ganharem mais um bocadinho e terem digamos, no final do mês, uma remuneração um bocadinho mais alta que lhe permitisse fazer face a muitas das necessidades que por vezes têm. Portanto, as horas extras poderia ser uma forma de colmatar esse vencimento que é relativamente baixo. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Vereador, é precisamente por sermos as coisas bem programadas, é por isso que eu lhe disse que nós não temos horas extras bem programadas. Eu não queria puxar lá atrás, porque as pessoas, enfim, não vou recuar 20 anos atrás, em que se recorria de uma forma recorrente a programas de emprego e inserção, programas ocupacionais que se chamavam na altura. Portanto, eu acho, desde há muito tempo, isso temos vindo a fazer, quando nós temos necessidades efetivas e permanentes de pessoal, devemos capacitar os nossos recursos e o nosso quadro de pessoal com pessoas que correspondam a essas necessidades efetivas e permanentes. E se fizermos essa programação bem feita, não são precisas horas extras, ó Sr. Vereador. Sejamos claros. Vou-lhe dizer isto 10 vezes, o senhor faz-me a pergunta 10 vezes, que é para ver se eu não lhe respondo, mas é a mesma coisa, ou seja, isto é exatamente a programação. E o senhor fará bem a gestão da sua empresa, como é evidente, mas estamos a falar de coisas distintas. O senhor não se dá mal com essa circunstância e nós não nos damos mal com esta circunstância. E, portanto, obviamente, se nós fazemos uma boa programação, eu percebo bem, mas se houvesse mais umas horas extras, bom, quer dizer, eu até sei, há um conjunto de funcionários, muitos da Câmara, não é? Olha, as nossas equipas de administração direta, enfim, uma forma de complementarem isso, até porque têm horário contínuo e saem às 2 da tarde, enfim, complementam com outras coisas. Há outros funcionários que pedem acumulação e têm também, eu percebo isso tudo. Agora, sejamos claros que isso é que é a dúvida inicial.
que o senhor tinha, já estamos aqui a evoluir, é: há ou não um tratamento igual para todos? Há. Estamos esclarecidos. Há ou não a possibilidade de haver horas extras do ponto de vista formal? Há. A Câmara algum dia usou horas extras? Não, nunca usou. Vai usar? Não. Estamos respondidos quanto a isso. A senhora Vereadora queria acrescentar mais alguma coisa? Faz favor. Não se tinha escrito, mas faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço. Portanto, aqui, digamos, também tenho aqui uma dúvida. Não é dúvida, mas gostava que o Sr. Presidente esclarecesse. Eu, quando comecei a trabalhar, tive um chefe que, quando eu me apresentei a trabalhar, o senhor reuniu comigo, só estava eu e ele. E o senhor fez questão de me dizer os meus direitos, os meus deveres e por ali. E eu fiquei agradavelmente surpreendida com aquela atitude. E pronto, enfim, era longe daqui, não era aqui, eu comecei a trabalhar em Penafiel. E o senhor disse-me assim: sabe, a dona Célia vai entrar às 9h, vai fazer o seu intervalo para almoço e vai sair às 5h30. Porque um bom trabalhador e o serviço que a senhora tem para fazer, falo-á nas 7 horas que tem para trabalhar. Salvo muito raras exceções, é que poderá ficar para além do seu horário de trabalho, porque, na minha ótica, quem nas 7 horas tem um determinado serviço e não o faz é incompetente. O senhor disse-me isto. Não estou a citar, posso-me rever nisto ou não. Estou a citar o que esse senhor, que presumo que ainda esteja vivo, se não estiver, enfim. Às vezes há essa necessidade de recorrer a trabalho extra, porque imprevistos acontecem. Acontecem na Câmara, acontecem na saúde, nas escolas, pronto. Quando um trabalhador completa as suas 35 horas semanais, mas é-lhe solicitado que, no âmbito das atividades culturais e outras, é-lhe solicitado estar 1, 2, que nem é previsível o número de horas, pelo menos, por vezes não é previsível, quase nunca é, porque o espetáculo pode demorar muito, pouco e tal, pronto. Como é que as pessoas são ressarcidas desse tempo depois de terem completado as 35 horas semanais? Já sei que não lhe é pago em... Pronto, a Câmara não paga suplementos, portanto, ou horas extraordinárias. Como é que são ressarcidos desse tempo? É uma questão que eu quero deixar aqui. Ora bom, senhora Vereadora, todos os funcionários, quase todos, a esmagadora maioria, têm um horário que lhe é atribuído, outros têm isenção de horário, como eu, por exemplo, e, portanto, o exemplo que aqui dá da cultura e quando é... Bom, os funcionários da área da cultura, quando têm espetáculos, o horário deles já contempla essa hora dos espetáculos. Ou seja, nem todos os funcionários da Câmara têm um horário das 9 às 5. Percebe? Da mesma maneira que na piscina municipal haverá funcionários que entram às 5 da tarde até às 10 da noite. Portanto, quando pergunta, então, mas quando há um espetáculo, como é que essas pessoas estão a horas extraordinárias? Não estão a dar horas extraordinárias, estão no seu horário de serviço. Percebe? Está a misturar duas coisas. E agora se diz assim, bom, mas é ou não... Há ou não situações em que era preciso mais aquela hora e a pessoa já deu as 7 horas e não é incompetente? E, bom, é muito simples. Não nos queixamos também, de uma maneira geral, os funcionários dão essas horas e, se quiserem, recusam-se. Percebe? E nós temos que resolver de outra forma, portanto. Mas a coisa tem funcionado bem. E como é que se... Bom, mas então a pessoa dá as horas, porque tem boa vontade e, de uma maneira geral, podemos falar bem dos nossos funcionários. Bom, se deu mais 2 ou 3 horas, um dia, quando lhe der jeito a ele e ser possível para os serviços, que é importante, porque nunca se pode pôr em causa o funcionamento dos serviços, goza essas 2 horas. Foi sempre assim, e vai continuar a ser assim, portanto, seja da cultura, seja de outra coisa qualquer, percebe, Sra. Vereadora? Simples. Portanto, de uma maneira geral, pode não ser em todas as situações, mas os funcionários que sabem que têm porque isto é o brio deles, está a ver?
Ou seja, tenho uma tarefa para fazer, não acabou, temos N funcionários, eu sou dos funcionários que saio mais tarde da autarquia. E não raras vezes, quando saio, ainda há aí muitas pessoas a trabalhar e nem sou eu que lhes peço. Percebe? É porque eles têm aquelas funções, ainda bem, vestem a camisola. E depois nós lá os compensamos de alguma forma também. E o mundo tem funcionado, Sra. Vereadora, e com mais um remoque, menos um remoque, tem funcionado bem. É por isso que eu, quando me refiro àquilo que são os nossos dados de execução, não é? Que temos nesta altura mais de 90% dos compromissos que assumimos com os baionenses, ou executados, ou em execução. Porque pode haver muitas outras formas de medir, mas a maneira mais simples de medir, se nós quisermos, podemos dizer tudo, podia ser melhor, podia ser assim, podia ser assado. A melhor forma de medir é quando nós dizemos assim no início do mandato, ou quando nos apresentamos perante os eleitores, e nós durante os próximos 4 anos pretendemos fazer isto, e escrevemos. E chegados a 200 dias, agora são para aí 190 dias, que faltam para o final do mandato, e temos 92 ou 93 ou 94% dos nossos compromissos todos ou executados ou em execução, isso é o melhor indicador. E eu garanto-lhe uma coisa, não é porque eu trabalho muito o executivo, é porque temos pessoas que, em função dos desafios que têm, quando é preciso fazer, dão o seu máximo, mas ganhando pouco. Está a ver? Se dependesse de mim, ganhavam mais. Agora, isso não tem a ver com horas extras ou como é que são compensados, são as regras. E as pessoas sabem dessas regras desde a primeira hora. Percebe? Pode ser sempre melhor? Pode ser sempre melhor. E, portanto, não tem nada a ver isso que está... mas é quando é cultura ou quando é que isto... Não, os funcionários da área da cultura têm um horário adequado às respostas que temos que dar na cultura, da mesma maneira que os da educação é da educação, os da saúde é os da saúde, os da recolha do lixo é da recolha do lixo, Sra. Vereadora. E tem funcionado bem. Faz favor. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu sei que as pessoas que estão afetas a esses serviços, que têm os seus horários, mas eu acho que, ou então não me expliquei bem, há situações pontuais, como dizia o meu chefe, excepcionalmente, às vezes, há necessidade de a pessoa, além do seu horário, acho eu que deve acontecer porque acontece nos outros serviços. A pessoa até já fez o seu horário normal de trabalho, semanal, mas surgiu, ou vem, sei lá, ou vem cá um ministro, ou vem, sei lá, que não estava previsto, ou um acontecimento, e essa pessoa tem que, em horário noturno, tem que trabalhar em horário noturno. E se existe uma lei, porque existe, e que já foi aqui explicada, no caso da saúde, tudo muito bem, que diz que as pessoas que prestam serviço por turnos têm que ser ressarcidas desses valores referentes a essas horas, tudo muito bem. No caso desses profissionais, que ao fim e ao cabo têm que estar disponíveis para trabalhar de noite, eu vou-lhe ser sincera, se o Sr. Presidente, se eu fosse funcionária da autarquia e o Sr. Presidente me pedir um favor, pode ter a certeza que eu lhe fazia um favor. Não tenha, podendo eu, porque faço no meu serviço. Se me pedem um favor, pedem-me um favor ou 2, eu faço, só se não puder. Mas é um favor. Agora, reiteradamente, ou as coisas que acontecem, que vão acontecendo, e a pessoa que trabalha de noite, que trabalha 2 horas de noite, terá a dispensa dessas 2 horas, ou proporcionalmente essas 2 horas, eu acho que quem trabalha de noite, proporcionalmente, que faz 2 ou 3 horas, elas deviam ser um bocadinho mais aumentadas. Isso é a minha forma de ver. Porque trabalhar de noite não é mesmo que trabalhar de dia. E, portanto, acho que... Pronto, vou dar um exemplo. Se calhar quem faz 4 horas de noite, se calhar devia ter um dia de folga, digo eu. Extra às 35. Sra. Vereadora, fica registado, está a ver, aquilo que era, se fosse a senhora vereadora, inclusive a fazer a lei, o que é que faria, não é? Nós aqui cumprimos a lei e temos regras e cumprimos de acordo com a lei, está a ver? Pronto, porque, veja, nós temos funcionários que trabalham de noite, o horário deles é de noite e, portanto, se calhar, aqueles que trabalham de noite, que fazem a recolha do lixo, por exemplo,
se calhar o ser de dia, se lhe pedirmos para depois, que andou durante a noite a trabalhar e veio trabalhar de dia, pode ser tão incómodo como aqueles que trabalham de dia e a gente depois lhe pede para trabalhar de noite. Quer dizer, isto agora dava-nos aqui para... Enfim, nós temos uma máquina que trabalha 24 horas por dia. Está a ver? Ou seja, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Temos pessoas, por exemplo, que estão ligadas à proteção civil, que há equipas, não me ocorre agora como é que se chama essas equipas, que obviamente têm que estar permanentemente disponíveis. Faça chuva, faça sol, é de dia, é de noite. E há um sistema, depois de compensações, que não passa por horas extra. Estou a dizer isto outra vez. E que não entra sequer que em linha de conta se é de noite, se é de dia. É um sistema de compensações. Nós temos que acabar essa discussão, mas tudo bem, Sr. Vereador. Quer acrescentar mais alguma coisa? Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Prometo que é a última. Sr. Presidente, posto isto, eu presumo que deve haver um mapa onde os colaboradores têm o saldo de horas para gozar, que trabalharam e que têm para gozar. Presumo eu que sim, certo? Segundo, um colaborador que trabalhe, tenha um horário de segunda a sexta, mas que trabalhe o fim de semana, trabalha sábado e domingo, às mesmas 8 horas, eu nem estou a falar, tem durante a semana, é compensado ela por ela ou tem algum acréscimo? E depois ainda outra coisa, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe, se fôssemos nós que liderássemos a autarquia, os colaboradores, de certeza absoluta que recebiam as horas e recebiam prémios de produtividade. Muito bem, Sr. Vereador. Nem que tivesse que escrever a lei, e eu torno-lhe a fazer o desafio. O senhor ainda está a tempo de ser candidato para se apresentar com essas ideias e poder fazer isso tudo. O senhor confunde o que é uma gestão privada da sua empresa com aquilo que é a gestão pública. Acho até curioso que quando ali a espicaçar o senhor vice-presidente a propósito da reunião do dia 11 de 3 de 2025 e que diz que ou ele estava a mentir ou então é incompetente e que se calhar não vinha com a proposta bem estudada, vindo de si, ao Sr. Vereador, isto é curioso, porque nós temos vindo aqui a assistir, como esta situação agora, é realmente que o Sr. Vereador não estuda bem os assuntos, quer dizer, é a terceira vez que agora, depois deste seu interregno, durante 9 meses, acho que é a segunda ou terceira vez que vem com este assunto, que eu percebo bem, porque quem ouve do outro lado diz, pois, realmente, é capaz, isso é que era. Mas o Sr. Vereador tem a obrigação de conhecer a lei, portanto, o senhor não pode dizer aquilo que acabou de dizer, que se fosse Presidente da Câmara que faria aquilo, o senhor não pode ir contra a lei. Prémios de desempenho, Sr. Vereador, prémios de desempenho. Então, o senhor tem que estudar realmente esta coisa, não pode dizer os outros que precisam de estudar, estudas estas coisas, pá. E, portanto, agora eu vou dar a resposta em função da pergunta objetiva que fez. Quer dizer, bom, mas então como é que é? Deve haver um mapa. Há um mapa que se chama um banco de horas. Existe isso. E depois é usado em função das horas que dão e tal. Se me diz se é ao sábado, se é domingo ou se é de noite, se conta mais ou conta menos, francamente não lhe sei dizer, mas está aqui a senhora doutora Odete, que é o que eu digo, que seja dentro daquilo que a lei, vou dizer outra vez o que eu disse desde o início, dentro daquilo que a lei permite, que seja o mais favorável aos nossos funcionários. Portanto, senhora doutora Odete, outra vez, mais uma vez, é a questão de como é que é feita essa contabilização de pessoas que eventualmente dão horas a mais. Aliás, dizer-lhe o seguinte, a maior parte dos funcionários picam o ponto e, portanto, automaticamente, ao picar o ponto, contabiliza automaticamente aquilo que são as horas que dão a mais, nem precisa de ser porque ficou mais 3 horas a mais naquele dia, pode ser porque naquele dia ficou mais 15 minutos, eventualmente. Portanto, como é que funciona esse sistema de contabilização? Ponto 1, ponto 2, de que forma é que é feito? E, segundo, se essa questão das compensações por ser de dia, ou ser de noite, ou ser ao fim de semana, se conta de forma diferente. Pedia-lhe que também clarificasse isso. Faz favor. Sr. Presidente, os trabalhadores que fazem horas suplementares ou horas extraordinárias justificadas com necessidades dos serviços, porque têm que ser sempre fundamentadas,
a fórmula de cálculo é em função daquilo que a lei estabelece como pagamento. Ou seja, a primeira hora é uma percentagem, as seguintes são calculadas com base noutra percentagem e ao fim de semana, feriados, são calculados da mesma forma. Ou seja, o acréscimo do tempo é em função da percentagem que está para pagamento. Muito obrigado. Penso que ficamos esclarecidos quanto a esta matéria. Depois, o Sr. Vereador fala aí na área de acolhimento empresarial de Campelo. Eu não lhe sei dizer estas respostas todas. Não sei se, portanto, o custo total da obra, penso que no global, com o terreno, ficou, esta é da nota de imprensa, 1,3 milhões de euros, acho eu. As receitas andaram a venda na ordem dos 200 mil euros e, portanto, quando às vezes se fala do apoio ao tecido empresarial, esta é claramente uma forma de apoio, não é? Portanto, obviamente, percebe-se claramente que se fôssemos a vender o preço por metro quadrado daquilo que nos custou efetivamente, via-se que obviamente não podia por ser este valor, não podia ser, e portanto é uma forma de apoio claro ao tecido empresarial. Depois, as empresas são do Conselho de Baião, pronto, eu não lhe sei dizer, sei que algumas são do Conselho de Baião, mas depois fazemos-lhe chegar esta resposta. E também quantos postos de trabalho, também confesso que não sei, mas eu depois pedia ao Sr. Vereador que pudesse fazer chegar toda essa informação, tendo-a. Depois, Feira de Fumeiro, penso que o Sr. Vereador já lhe respondeu. É verdade que nós, em relação a um determinado assunto, há sempre aquela possibilidade de olhar para o copo meio cheio, meio vazio, e nós já nos vamos habituando a que, nomeadamente o Sr. Vereador, mas outras pessoas, em relação a qualquer evento, o vejam ou meio vazio ou completamente vazio. Penso que há um dado muito interessante e que devia ser tido em conta, que era, e que o Sr. Vereador já falou, não é? Até porque nós não podemos fazer uma análise de uma feira que envolve umas dezenas de produtores e participantes com aquilo que possa ser o que um ou dois lhe possam ter dito. Dizer-lhe duas coisas, conforme aqui foi dito. Foi a feira em que teve maior número de expositores. E depois há outra questão, quer dizer, se porventura alguém, de forma reiterada, lhe vai dizendo que a coisa não corre bem, ó Sr. Vereador, há sempre lista de espera, tem sempre havido lista de espera para ver outras pessoas que queiram ir para lá. O que é curioso é poder haver alguém que se queixa e que diz que isto não é bem, Pá, bom, felizmente temos outros que queiram ir para lá, e a dificuldade muitas vezes é nós dizermos às pessoas, olha, não temos lugar. E portanto, quando o senhor diz, bom, está em decadência, o Sr. Vereador, o senhor anda a dizer isto há não sei quantos anos. Se calhar, a gente às vezes quando fala muitas vezes numa coisa, se calhar era isso que queria que acontecesse ao Sr. Vereador. Já viu há quanto tempo é que o senhor anda a dizer isso? E que se devia reformular esta e a Feira do Fumeiro. O senhor disse isso quando foi candidato. Quando foi candidato, aliás, um ano antes, já dizia isso. Que decadência, ó Sr. Vereador. Se calhar o que está em decadência é o senhor repisar sempre aqui a mesma coisa e depois não meter a cabeça na areia, não ver o que é que se está a passar, quer dizer. Dizem-me que todos os dias da participação, nomeadamente em termos de restauração, foram melhores do que nas outras edições e, portanto, então acho que nós vivemos exatamente no mesmo local, ó Sr. Vereador. E, portanto, se calhar queremos ver as coisas de forma distinta. Mas depois há sugestões, então façam as sugestões. O Sr. Vereador reúne com quem quer vir aqui para se preparar a feira. Quem quer dar sugestões pode dar, e o Sr. Vereador também pode dar sugestões para melhorar. Mas já agora dizer-lhe o seguinte, como é que o senhor consegue compatibilizar a ideia de que ela está em decadência com a ideia que devíamos fazer um pavilhão multiusos? Isto também não me bate muito certo, quer dizer, então é uma coisa que está para acabar, segundo o senhor vereador, está para acabar, que está em decadência e quer fazer aqui um pavilhão, uma coisa... Isto não me parece assim uma abordagem lá muito... Falhou aí qualquer coisa ao senhor vereador. Dizer-lhe, conforme já lhe disse,
aqui há uns tempos atrás, não sei se foi assim, se foi ainda no tempo que o senhor estava com um mandato suspenso, penso que falamos nisso aqui, dizer-lhe que temos já 2 ou 3 propostas de abordagem para um espaço fixo para ali. 2 ou 3 propostas, é verdade que não será para este mandato, mas é verdade que um espaço que possa resolver 2 coisas, a questão da feira quinzenal e que possa efetivamente incorporar também estas outras iniciativas. Temos propostas que vão dos 2,7, salvo erro, milhões de euros até 6 milhões de euros. Portanto, não será claramente para este mandato, mas será certamente um assunto que há de ouvir falar em breve. Pronto, o último ponto não vou pronunciar-me, porque acho que é só mesmo numa atitude de provocação ali ao Sr. Vice-Presidente, e lamento inclusivamente a forma como lhe quer pegar, que é dizer, ou estava a mentir quando diz que quando estas habitações, porque têm critérios, é uma análise técnica, e portanto dizer que ele ou estava a mentir se não soubesse quem são as pessoas, ou então não está devidamente preparado, penso que é só uma atitude meramente provocatória, que, no meu ponto de vista, não merece grande consideração, mas mesmo assim, uma vez que o Sr. Vice-Presidente foi avisado, não sei se quer corresponder, mas apelava também a alguma moderação. Muito obrigado. Sim, Sr. Presidente, até começando logo por mais uma vez o fazer, penso que cheguei a fazer naquela reunião, e até porque posteriormente também um município já esteve aqui numa reunião e fez uma observação a isso, a pedir desculpas por realmente ter esboçado um sorriso ou por ter feito aqui algum tipo de manifestação que possa ter, de alguma maneira, ofendido o Sr. Vereador, pedir desculpas por isso. Como digo, penso que o fiz na altura, mas se não o fiz também faço agora, sem qualquer problema, de pedir desculpa por esse sorriso, mas de certa forma o que o sorriso queria dizer era precisamente que era aquilo que eu estava a sentir, e era dar a entender que realmente se há propostas e há situações em que eu não estava, que não era conhecedor de pessoas e de nomes que pudessem vir para essas habitações, era a realidade. Valorizo realmente, porque, não me chamando de mentiroso nessa dimensão, mas continuando para aquilo que também já estou habituado, felizmente, que é a parte da incompetência política e de realmente de precisar de assessorias e de ter alguém para aqui para me ajudar. Eu só queria era partilhar, e até porque é um assunto da reunião do dia 11 de março, em que as pessoas ouviram as reuniões, mas não têm acesso à documentação, mas eu continuo com a mesma sensação, é que realmente, e o Sr. Presidente também já o disse, é que se calhar o Sr. Vereador é que ou não se prepara, ou não lê as propostas, ou o conteúdo das mesmas. Porque nessa proposta, aquilo que veio aqui, os documentos que dão suporte a essa nossa decisão, onde os senhores aprovaram por unanimidade essa mesma proposta, aquilo que fala é numa lista provisória e onde estão referenciadas, estão elencadas, não estão pessoas, estão elencadas aquilo que possam ser as referências atribuídas a determinados agregados familiares que possam estar devidamente capacitados para serem alguns dos beneficiários dessas habitações. Lista provisória, onde não havia nenhuma decisão final daquilo que era feito. Posteriormente, depois, na reunião do dia 16 de abril, é que veio cá a lista definitiva, e essa mesma lista definitiva também não traz qualquer informação. Daquilo que me recordo, e uma vez que os seus vereadores também não tiveram a oportunidade de estar presentes, porque também na última reunião havia uma série de assuntos, e seriam muitos assuntos, para terem que ver, e acredito que, pronto, e também aquilo que foi a opinião dos seus vereadores, que precisariam de mais tempo, certamente ainda não tiveram a oportunidade, porque também não tenho dúvidas que mesmo não tendo a oportunidade de ver para a reunião onde não estiveram, mas que depois tiveram o cuidado e a responsabilidade de ir analisar o conteúdo de todas as propostas que vieram aqui na última reunião. E nessa última reunião foi lá também uma proposta, salvo erro também a proposta 14, em que falava já na lista definitiva e onde, mais uma vez, não reflete o nome das pessoas, e se ainda não tiveram a oportunidade de o fazer, podem ver que da lista provisória para a lista definitiva até houve alterações por alguns dos critérios que a equipa técnica que faz análise a essas candidaturas entendeu
e os documentos do suporte fala-lhes aí quem é a equipa que faz análise a essas propostas, não é ninguém com poder político. E se repararem, a lista definitiva é diferente da lista provisória. Portanto, acho que as duas situações evidenciam realmente aquilo que é o meu trabalho, a minha análise e o meu cuidado de estar minimamente capacitado para poder discutir aqui todas as propostas que aqui trago. Pronto, e porque é um assunto que nos diz respeito a todos, não é? Que é a habitação social, e até porque também, para demonstrar a quem nos ouve que realmente até tem alguma competência, até política, eu gostava de perguntar aos seus vereadores se têm noção daquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo Pelouro que eu assumi nas questões da habitação social no nosso Conselho, e se sabem, e se estão cientes daquilo que foi o investimento que, modéstia à parte, no nosso Conselho nunca terá havido. Recordo esta escola das paredes de baixo, onde vão ser albergados 5 agregados familiares, a aquisição de um bloco de apartamentos que estava em completamente abandono aqui no centro da vila, com 18 frações, a requalificação da escola da Praieira no Teixeira, a requalificação da escola do Outeiro em Viariz e a que está neste momento em concurso, a requalificação da escola de Logossenha em Estação. Compreendo que os seus vereadores não possam atribuir rótulos de competência política e de trabalho nesta área, ou até naquilo nas funções que eu desempenho, mas tenho aqui a oportunidade também de dizer aquilo que é o trabalho que tenho feito com muito gosto. Acho que também é justo para mim próprio evidenciar o trabalho que foi feito a nível da habitação social nestes 3 anos e pouco de mandato e que eu tenho tido estas funções. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Portanto, chegamos assim ao final do período antes da ordem do dia. Passamos ao período da ordem do dia. Ponto número 1, protocolo de relação de execução de investimentos de expansão do sistema de águas da região do Noroeste no município de Baião, proposta. Portanto, tiveram certamente a oportunidade de ver esta adenda, digamos assim, àquilo que é o nosso contrato de parceria com as Águas do Norte, e neste caso na parceria Águas do Noroeste. Venho aqui porquê? Porque está a decorrer a obra de qualificação da Estrada Nacional 108 e, portanto, que vai incluir também uma pavimentação e, portanto, nós, antes de se fazer essa pavimentação, questionamos se seria necessário, no futuro, a instalação de redes de água e de saneamento para depois não ter que estar a arrebentar depois de se fazer a obra e, portanto, efetivamente é necessário. Para já não há financiamento, então a Câmara vai avançar para depois não estar a ter duas despesas e 2 trabalhos. Vai avançar a própria Câmara com cerca de 98.000 euros e vem aqui esta proposta neste sentido e depois há a expectativa de poder haver financiamento a posteriori, mas vem aqui exatamente neste sentido. Queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que nós queremos saber é o seguinte, portanto, a Câmara, neste caso, é fruto do que o senhor disse e de que nós lemos, a Câmara vai pagar a obra, neste caso. Quem vai usufruir da receita da obra, eventualmente, será as Águas do Norte, neste caso, e depois, quando houver financiamento comunitário, a Câmara será ressarcida desse valor. É assim? Ora bom, quem vai beneficiar disto são as pessoas que vivem e que vão ser servidas por, sim, não é? Numa situação normal, portanto, quando se faz o alargamento das redes de abastecimento de água e de saneamento, são financiamento que nós garantimos, nomeadamente, ainda agora no âmbito do quadro de intervenção prioritária, no âmbito do ciclo urbano da água, que nós já falamos aqui, há um valor que nos foi atribuído, e em função desse valor atribuído há um plano de expansão que é depois as Águas do Norte que o gerem, tá? E que foi aprovado aqui. Portanto, nós garantimos financiamento e faz-se essa obra. Esta aqui em concreto não estava prevista nesse plano e, portanto, por uma opção de boa gestão, como se vai fazer a pavimentação e a qualificação da Estrada Nacional 108, nós entendemos por bem perceber se as Águas do Norte precisam de utilizar a 108 no futuro para corresponder ao alargamento que é necessário para aquela zona, e sim, é necessária, apesar de não estar prevista agora, porque não era prioritário,
o quadro prioritário está definido, que já foi aprovado, conforme vocês sabem, e, portanto, o que nós fazemos é, para que não se faça agora a obra e depois, a seguir, tornar a arrebentar, não é? O que nós fazemos, tal como fizemos nas Bóscaras, recordam-se, é nós avançamos com a verba agora e há uma forte expectativa de, obviamente, haver financiamento a seguir para pagar. Mas mesmo que não houvesse, é importante dizer isto, se nós imaginem que não havia, todas as obras que nós fizermos, digamos, concorrem para aquilo que é a nossa participação na própria empresa, certo? Ou seja, as Águas do Norte, é importante não esquecermos que é uma parceria pública, em que cerca de 70% é do Estado através das Águas de Portugal e o restante é os próprios municípios que são acionistas. Ora, se porventura nós injetarmos, nem que seja por esta via, capital nesta empresa, obviamente ele conta como capital nosso, não é? Mas aqui o caso é mesmo para avançar, porque há de haver naturalmente muito mais apoio para aquilo que serão o alargamento da rede de água e de saneamento e, portanto, estou perfeitamente convicto que estes valores, mal abra nova possibilidade de candidatura, serão depois absorvidos por aí. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo entre o município de Baião e o Clube de Caçadores de Baião, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, sobre estes pontos, este e outros que vêm à frente, eu tenho sido abordado várias vezes e já falámos aqui nisto e eu vou voltar a falar, apesar de poder ser chamada a atenção que estou a falar no mesmo, que é o quê? Nas atas, o que nós votamos, nunca aparece o valor, neste caso, do apoio. E depois também, e confesso que eu não sou muito craque nos meios informáticos, mas pedi a alguém para ver, eu não sei onde é que se possa, e gostava que me esclarecesse, onde é que podemos ver os contratos de programa na página da autarquia para perceber os valores. Porque o que me dizem é que leem as atas, o que me dizem, e que nunca aparece o valor que efetivamente é votado, e depois também não se consegue ver em que local é que se vê digamos que o valor e o contrato de programa que nós votamos aqui. Ó, Sr. Vereador, ou eu não percebi bem a pergunta, ou o Sr. Vereador não foi realmente, como diz, não é craque na informática, ou então outra razão que eu não estou a perceber. Primeira, todas as propostas integram o próprio valor na proposta. Ou seja, a proposta integra o valor. Uma coisa é a proposta, que já diz quanto é que é o valor. E outra coisa é a documentação de suporte, não é? Quer dizer, essa segunda pode não estar na ata, porque a ata tem a proposta, quer dizer, nós temos aqui propostas com centenas de páginas, aliás, como aconteceu nas duas últimas, ou melhor, em 2 pontos da última reunião de Câmara, que era a conta de gerência e era o PDM, tem centenas de páginas e, obviamente, eu penso que essas não ficam disponíveis na totalidade. Mas a proposta com o valor está lá, não é? Isto por um lado, mas por outro, o próprio Sr. Vereador, através da aplicação que tem do SGA, tem essa informação toda. Mas eu não estou a falar por mim. Eu estou a falar pelo público lá fora. Pois. E as pessoas querem perceber quanto é que é o valor das propostas que nós votamos aqui. Na ata não aparece. Não está, sim. Na ata não aparece e nos meios minutas dos contratos de programa. Nas minutas dos contratos na ata não aparece. Não, na ata não. E as minutas do contrato de programa ficam disponíveis para o público ver o que está na ata. Nas atas digitalizadas. Mas fica para nós ou fica para o público? Fica lá, imagina, este programa, que nós vamos, esta proposta que está aqui, a minuta de um contrato de programa, nós vamos votá-la cá, não vai aparecer na ata a votação, o teor, digamos que o título e a votação, como é que ficou. E depois qualquer munícipe que queira ver o que é que nós votamos, o teor, digamos assim, o valor, e para que foi, a que se destinou, consegue ver isso
Depois são publicadas as atas digitalizadas que levam anexas as propostas. Mas são publicadas na página da Câmara? Sim. E levam anexadas as propostas? Sim. E os protocolos também são publicados na internet. Ok, peço desculpa, que eu andei à procura e não vi. Por isso é que eu andei à procura e pedi a alguém para me procurar também, que é o mais engraçado, e portanto hei de ver. Por isso é que eu fiz esta pergunta. Não é? Bem, muito bem. Portanto, posso assegurar que nós vamos ter lá, temos lá isso. É isso? Sim, tem os documentos anexos já à ata, que são as propostas que contêm os documentos que são Pronto, aprovados. ok, peço desculpa, ok. Muito bem. Então, esta proposta número 2, não é? Eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Sociocultural de Santa Maria de Frende. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 4. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa do Gove. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 5. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Os Amigos de Ovil. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 6. Minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Águias Futebol Clube de Míguas. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 7. Minuta do acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Punha... O Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, peço desculpa, eu estava aqui também a ir acompanhando os trabalhos, só mesmo porque deixar a referência, que também já o fizemos nos outros anos, que esta associação, posteriormente, ainda virá também outra proposta aqui à reunião de Câmara, porque aqui estamos a falar no apoio que é atribuído à atividade do folclore e dentro daquilo que também está definido para todos os ranchos folclóricos. Fizemos já aqui esta proposta, sendo certo que depois a própria associação, no âmbito também das outras atividades que desenvolve, também, entretanto, virá cá outra proposta e deixar só essa referência. E aproveitar já que também estou a falar, até para aquela dúvida que o Sr. Vereador tinha, independentemente dos sítios onde possam os fazer, eu também vamos sabendo que o Sr. Vereador também faz esse trabalho e ele próprio também tem feito chegar a essas associações que lhe possam ter colocado essas questões, os valores que cada uma delas recebe e a forma como são ou não apoiadas. Sr. Presidente, bem, muito obrigado. Para aqui feito, o Sr. Vou dar um Vereador. esclarecimento ao Sr. Vereador só, sobre o que ele disse agora, por favor. Ora bom, ele não pediu nenhum esclarecimento, mas Mas, faz favor, se mas me o senhor quer permitir. dá-lo, sim, sim. Não, é só para dizer ao Sr. Vereador que os diretores têm notado a diferença, que ainda não receberam nada este ano e, portanto, têm-me abordado e estão desejosos por receber, mas se estivesse na página da Câmara deixava eu de ter trabalho, assim vou ter que o fazer, caso não apareça na Câmara. É só para lhe dizer isso. Ainda bem, Sr. Vereador, que nós na última reunião de Câmara aprovámos uma série de apoios, apesar dos senhores não estarem, e para não estarem mais tempo à espera. Ora bom, mas então vamos então votar este. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Posta número 8, minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre o município de Baião e a Associação Val do Zézer, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Proposta número 9, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Então, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Proposta número 10, atribuição de apoio à fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Bartolomeu de Campelo. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, era porque esta proposta pressupõe, já o ano passado pressupunha que haveria, por parte de quem usufrui deste benefício, ações de voluntariado. E, portanto, eu gostava de saber e gostava que nos fizessem chegar uma relação de quais foram as ações de voluntariado que essas pessoas que o ano passado usufruíram deste apoio
fizeram ou tiveram perante o Conselho, perante os mais necessitados, perante aqueles que mais precisam, e gostávamos de saber quais foram as ações de voluntariado. Muito bem, só oferece-me dizer que a própria ação em si é uma ação de voluntariado que nós apoiamos aqui. Eu já não me recordo se mereceu o voto favorável da vossa bancada, acho que não, mas vieram cá na altura, inclusivamente depois mostrar, digamos, aquilo que foi o resultado dessa ação, que acho que correu muito bem, que nos dignifica a todos, mas isto não obsta a que nós possamos fazer chegar aos responsáveis esta solicitação aqui do Sr. Vereador. Então, eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com, portanto, os votos a favor dos senhores vereadores do Partido Socialista e eu próprio, com a abstenção dos senhores vereadores do PSD. Sr. Presidente, quer fazer uma declaração de voto, por favor? Faz favor. A declaração de voto é dizer que, pronto, mais uma vez este Executivo com este apoio está a abrir precedentes e dizer aos baionenses que a partir do ano passado, deste ano, logo que se juntem a um grupo de amigos e tentem fazer algumas atividades, podem vir à autarquia, que a autarquia financia, o que não nos parece a nós correto, e portanto, acho que não é correto, e portanto, por isso é que nos abstemos, e já agora também, mais uma vez, fazer o apelo a que alguns jovens, que por vezes fazem coisas por sua conta e risco, digamos que com os custos todos à sua conta, que se vierem à autarquia com um programa, têm a sua atividade financiada. Sr. Vereador, só o seguinte, para que conste, vamos ver, a interpretação que o senhor faz é livre de a fazer, que é dizer que achar que esta atividade, enfim, de voluntariado junto desta comunidade que é a Moaria, entender que é um conjunto de amigos que se juntam e que vão ali, enfim, se calhar sabe-se lá fazer o quê, e portanto por essa via qualquer pessoa chega aqui, juntam-se uns jovens que às vezes fazem assim umas coisas, tipo vão umas férias esportivas ou vão para não sei onde, e podia ser a mesma coisa, e portanto é uma interpretação sua que, enfim, só o vincula a si, mas que eu queria demarcar-me claramente, e todos nós, por senão não a trazíamos aqui, porque todos os apoios que nós aqui dermos têm que consubstanciar interesse público. E há muitas formas de consubstanciar o interesse público, Pois é. nomeadamente de serviço ao outro. Aliás, é por isso que nós existimos, ao Sr. Vereador. Nós só existimos enquanto políticos porque temos que defender o interesse público e do serviço ao outro, mediante um conjunto de entidades que ou tenham um estatuto de utilidade pública ou que prossigam fins de interesse público também. Coisa diferente é haver um grupo de amigos que se junta e vamos agora fazer um passeio de mota, não sei aonde, um grupo de amigos, e agora pedimos um apoio à autarquia. Portanto, eu acho que fica muito mal à bancada do PSD fazer esse tipo de comparação, mas, enfim, é a sua posição, e eu gostava que isto também constasse em termos da minha declaração quanto a esta declaração também de voto. Muito bem, então, e mais, ao Sr. Vereador, já agora, é que se entende que é assim, acho que o voto consentâneo era votar em contra, desculpem lá. Porque se acha que não há interesse público nisto, o votar de forma de abstenção está-se a vincular também. Portanto, se acha que isto não corresponde ao interesse público, deviam salvaguardar-se e votar contra. Porque se isto fosse uma ilegalidade, imaginem, o votar contra salvaguarda-vos. O abster-se, não. Mas fica as considerações com cada um. Então, posso? Faz favor. Sr. Presidente, é só para lhe dizer que, invocando o Papa Francisco, é não tenham medo.
nós se tivéssemos medo da opinião pública, eu não teria feito esta declaração de voto. E depois, o nosso sentido de voto, ser a abstenção, ser a favor, ser contra, não adianta nada o senhor estar a dizer que achava melhor ou deixava de ser. Nós, antes de votarmos, sabemos bem o que estamos a fazer de acordo com a nossa vontade, que eu sei que não é do senhor, nem é a mesma ideia. Aliás, se fôssemos, não estávamos em sentido contrário, é só por isso. Bem, ao Sr. Vereador, mas dizer-lhe não confunda não ter medo com falta de sensatez. E o que eu acho, mas só me vincula a mim... É o que o senhor acha, Claro. isso é o que o Muito senhor bem. acha, mas Obrigado. o que o senhor acha não Muito é bem. lei. Muito bem. Ora bom, como? Faz favor. Muito obrigada. Portanto, eu que sou da área social, não está em causa, e que fique claro também, não está em causa que o local onde estes voluntários vão prestar, digamos, voluntariado, que não necessitam. Não é isso que está aqui. E se calhar por aqui a nossa abstenção é mais que, e o Sr. Presidente sabe, nós temos uma escassez enorme de voluntariado no nosso concelho. Não conseguimos ainda mobilizar os jovens e menos jovens para o voluntariado, para acompanhar os nossos idosos que estão sozinhos, para acompanhar a ir a uma consulta, enfim, para lhes fazer companhia. Estou a falar nos idosos, enfim, para ir para uma escola, ajudar, às vezes, a ir ao núcleo do autismo, que tanto precisam aquelas profissionais dali de apoio. Portanto, nós normalmente, quando temos a mais, o nosso a mais, sendo que o a mais é alguém que possa ir, já que aqui, digamos, a rede de voluntariado está completa, ou pelo menos está forte, sim, há umas pessoas que vão para Moçambique, outras que vão para, sei lá, para Angola, para cá. Tudo muito bem, não é isso. E sinceramente, e de forma consciente, obviamente que as pessoas que estão naquelas aldeias precisam, e se calhar precisariam de muito mais voluntários, não é isso que está. E a nossa abstenção é um bocado por aí. O contra seria contra eles irem, não somos contra que vão. Não é bem isso que está aqui em causa, é diferente. Vamos direcionar também o nosso voluntariado para o nosso concelho. É mais por aí, Sr. Presidente. Muito bem. Não, Sra. Vereadora, duas notas. A primeira é... a senhora votou em conjunto com o Sr. Vereador. É verdade que eu recordo aqui desde o início que o Sr. Vereador disse que quando ele falasse representava, digamos, a opinião da bancada. Mas a declaração de voto que o Sr. Vereador fez não tem nada a ver com aquilo que a senhora disse agora. A declaração de voto que o senhor, que é isso que consta, a não ser que a senhora queira fazer uma declaração de voto com aquilo que acabou de dizer agora, que era o que devia, desculpe. Porque o que disse é, bom, abrimos aqui um precedente, que nem é precedente nenhum, porque já o ano passado foi assim. Porque se houver um grupo de jovens que queira ir não sei para onde, não é? De género, junta-se aí e vão agora passar umas férias, não disse isto nestes termos, mas é o que quis dizer, está tudo bem. E, portanto, não é isso que a senhora acabou de dizer, esta é a primeira nota. Segunda nota, Sr. Vereador. O que a senhora devia dizer era, então, ok, estamos de acordo com isto, porque é meritório, e o que eu acho é que devíamos aproveitar até isto, a senhora própria, nós próprios, e disponibilizar-nos nós próprios para outras ações de voluntariado e dizer isso às outras pessoas, e então, se elas fizerem isso, virem aqui à Câmara pedir apoio e nós termos uma atitude idêntica. Está a ver, Sr. Vereador? Porque não é porque não há ainda muito que a gente, quando alguém começa, vamos dizer que não. Porque há outras coisas. Ótimo. Nós aqui, o que nós temos é que em qualquer circunstância, Sra. Vereadora, para isto e para tudo, quando tomamos uma atitude assumindo que tem interesse público de serviço ao outro, temos que ter a mesma atitude. Portanto, mais do que dizer que este está mal porque não sei quantos, há aqui ainda mais para fazer, não, ótimo que haja este e que haja outros e que a Câmara esteja disponível, aí sim, para poder ajudar outros também. E, portanto, essas duas notas. A primeira é porque aquilo que a senhora diz não tem nada a ver com a declaração de voto que fez o seu colega de bancada. E esta segunda não é por alguém estar a fazer isto, que agora diz, mas ainda se devia fazer mais. Ótimo, disponibilizemos-nos nós todos e a Câmara cá está.
se houver interesse público e nós votarmos da mesma maneira. É por isso que eu acho que eu votava a favor, porque se diz que não tem nada contra esta ação, então devia votar a favor. E votaria a favor nas outras vezes que venham coisas deste género. Ótimo. É por isso que nós existimos aqui. É para defender esse interesse público ao serviço do outro. E, portanto, não sei se quer alterar o seu sentido de voto ou fazer uma declaração de voto com aquilo que disse. Não. Muito obrigado. Então, pronto, está votado, não é? Ponto número 11. E último, abertura do procedimento concursal para cargo de dirigente, designação de membros do júri proposta. Portanto, decorre do preenchimento de uma vaga que temos, entretanto, pela saída de uma chefe de divisão e, portanto, abrir o concurso para, digamos, o preenchimento dessa vaga. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, 2 notas e depois uma pergunta. A primeira é que, mais uma vez está aprovado, nós não conseguimos fixar técnicos de qualidade. As pessoas vêm cá, passam cá uns tempinhos e depois vão por outros lados. Portanto, alguma coisa se passa. E deixem alertar mais esta autarquia do seguinte: no final deste ano e depois das eleições autárquicas, vamos ter mais gente a sair da autarquia, de certeza absoluta. Portanto, é para estarmos atentos, porque senão andamos sempre aqui a ter, digamos que, os recursos humanos a rolarem, o que não é muito bom e é sinal também que não há uma verdadeira política de retenção de recursos humanos. E depois também outra coisa, dado o júri que vi aqui, dizer também que podíamos aproveitar a vinda do júri cá, e neste caso do senhor responsável pelo urbanismo da Câmara do Marco, para nos dar, pronto, umas ideias, como é que ainda haveríamos de melhorar ainda mais, porque ainda continuamos com muitos déficits, apesar de estar melhor, o setor do urbanismo, para que os processos cada vez andem mais céleres, e porque a Câmara do Marco, por aquilo que eu conheço pessoalmente e por aquilo que vou ouvindo de todos os técnicos à volta, quer dos conselhos à volta, quer até da própria região norte, é das câmaras que melhor trabalha. Portanto, vamos ter a oportunidade de ter aqui o arquiteto, deixe-me ver, o arquiteto Rui Almeida, e, portanto, pedir-lhe a ele para nos dar algumas ideias e opiniões. Depois, ainda, perguntar só se chegou-me ao conhecimento que um ex-colaborador desta Câmara, o arquiteto Álvaro, foi convidado para vir para este lugar, e se é verdade ou não. Muito obrigado. Ora bom, 2 coisas. Fixar técnicos e das dificuldades ao Sr. Vereador. Os técnicos e outros colaboradores uns vão e ficam, outros vão e vêm, outros vêm, é a vida. Com mais ou menos dificuldade, detenha-se naquilo que é verdadeiramente importante, que é, faltam 190 dias para o final do mandato, 90 e tal % dos nossos compromissos executados ou em execução. Imagine que por este mundo fora, quando se fala tão mal da política e dos políticos, as pessoas tivessem esta segurança em que quem se compromete, cumpre. Está a ver? Isso é o que importa verdadeiramente. Eu gostava que um dia o senhor se pronunciasse sobre isso. Depois pode falar de tudo mal, ainda podemos melhorar aqui, acolá, e eu digo-lhe ao Sr. Vereador, eu muito melhor do que você, olha, isto é um bocadinho presunçoso da minha parte, mas eu muito melhor que você, tenho a ideia de como é que nós ainda podíamos melhorar. Eu, o Executivo Municipal, os nossos chefes de divisão, que são instados tantas vezes a ver também como é que nós mal era, podemos há tantos melhorar. anos que aqui está, também mal era. Exatamente, Sr. Vereador. Pronto, esta é a primeira nota. Segundo, é quando o senhor tem certezas absolutas. O senhor deveria ter cuidado quando fala na certeza absoluta, porque o senhor já disse aqui tantas coisas com tanta certeza absoluta, neste género que acabou de dizer agora. Vou-lhe lembrar, porque é bom termos memória, o senhor falou há bocadinho na reunião do 11/3/2025, e eu vou-lhe falar, agora não lhe sei dizer, mas vou-lhe dizer que é em março, portanto, há um ano atrás, março de 2024, a segunda reunião, foi a última reunião em que o senhor esteve aqui antes de meter 9 meses de suspensão do mandato, em que o senhor tinha a certeza absoluta, disse-o aqui, que o SAP ia encerrar, e que nós já sabíamos todos, e que o senhor já sabia, que eu sabia também, não queria assumir isso. Certeza absoluta, Sr. Vereador.
Portanto, o senhor devia ter cuidado. Ó, Sr. Vereador, ó, Sr. Vereador, ó, Sr. Vereador, a sua certeza absoluta. Olha, ó, Sr. Vereador, ó, Sr. Vereador, a sua certeza absoluta devia ter, pronto, e mais, até quando souber assim alguma coisa que eu não sei e que possa ser útil, pá, avise-me, está a ver? E as implicações que isso pode ter, está a ver? Eu até avisava se tivéssemos uma relação com mas o senhor devia ter cuidado quando usa a sua certeza absoluta, que não é difícil, está a ver? Eu encontrar aqui várias onde as suas certezas absolutas depois, enfim, caem por terra. Bom, depois o júri, muito bem, quer dizer, nós vamos votar se concorda ou não concorda. É verdade que nós quisemos convidar sempre júris que nos garantam que façam naturalmente boas escolhas, não é? Dizer que o arquiteto Rui Almeida se nós em relação a determinadas coisas lhe pedíssemos a opinião, de agora para a frente não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, está a ver? Felizmente temos uma boa relação com os municípios vizinhos e interajudamos-nos uns em relação aos outros. Depois, se tem conhecimento que o arquiteto Álvaro I, Sr. Vereador, devia ter cuidado com o RGPD, está a ver? O Regime Geral de Proteção de Dados, porque estar a falar em nomes nestes termos é assim, digo eu, complicado. Pronto, eu garanto-lhe que se foi convidado por alguém, não foi por mim, está bem? Nem pelo Executivo, certamente. Portanto, se o Sr. Vereador quiser especificar, não sei se às vezes ou o senhor próprio, o Sr. Vereador, ou alguém que lhe fez chegar isso, se quiser especificar, pode ser que eu possa falar. Presidente, eu fiz uma pergunta, o senhor já respondeu, está respondida. Muito bem, muito bem. Então, vamos então à votação. Quem vota contra, diga, Sra. Hoje está um rebelde, Sra. Vereadora. Não se inscreve nenhuma vez e depois diz-me sempre ali mais alguma coisa. Mas faz favor, faz favor. Muito obrigada. Não é para... portanto, não estava previsto, daí a minha não inscrição. De qualquer das formas, acho que, pronto, hoje o Sr. Presidente até está um bocadinho mais condescendente e agradeço. É só para... Pude privar com a engenheira Celeste e, portanto, deixar aqui, e gostava que constasse aí também da ata, deixar aqui que foi um gosto tê-la conhecido e, portanto, é uma senhora que eu penso, isso saiu agora, mas penso que em nome da bancada do PSD, e desejar-lhe, sinceramente, a maior das felicidades, de conquistas pessoais, profissionais, familiares e que estaremos cá, se ela assim entender, e quando nos quiser visitar, que estaremos cá para ela. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, punha... Então, já pus, já votei, já? Ok. Muito bem. Então, chegamos ao final da nossa ordem do dia. Não há público na sala, pelo que... Anabela, tu confundes-me, pá. Não foi? Bom, então... tu costumas ser a mais certinha de nós todos. Muito. Não, mas é só um problema, é que eu nela confio. Quer dizer que nos confia aí no seu chefe de divisão? Não, se fosse o senhor a dizer-me, eu ficava na dúvida. Não, mas é que eu desses comentários não tenho, Sr. Presidente. Esteja à vontade. Ora bom, obviamente, para terminarmos aqui com bom humor. Ora bom, então punha a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E agora sim, então, chegamos ao final da ordem do dia. Pedido de intervenção de público, não temos público na sala, pelo que eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, foram todos os assuntos aprovados por unanimidade, à exceção do ponto número 10, que foi aprovado com maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções dos senhores vereadores do PSD. Acrescentar ainda que o ponto 11 será submetido à Assembleia Municipal. Muito bem, então assim sendo, eu punha a votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Sendo assim, chegamos ao final desta nossa reunião, do dia 23 de abril. Um cumprimento, enfim, mais uma vez, às funcionárias e funcionários da Câmara.
também a toda a Câmara e também às pessoas que depois vão ter a oportunidade de assistir à transmissão digital desta reunião. Muito obrigado e um bom 25 de Abril.